Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada uma vez mais pelos acontecimentos na China, pelos acontecimentos em torno do petróleo, do aumento do preço do petróleo, um dólar mais forte e com inúmeros discursos, inúmeras intervenções verbais por variadíssimos responsáveis de bancos centrais. Vamos começar pela China, onde depois das medidas da semana anterior a tentar, digamos, suportar os mercados, esta semana, digamos que foi um pouco diferente, com notícias de que davam uma proibição da utilização dos iPhones por funcionários públicos, por funcionários do governo, e com a proibição mesmo de levarem os aparelhos para o local de trabalho. Ora, isto colocou uma vez mais em destaque as tensões entre os Estados Unidos e a China e deu, digamos aqui assim, algum peso nas tecnológicas durante esta semana. Por outro lado, os preços do petróleo voltaram a negociar em alta depois da surpresa da Arábia Saudita e a Rússia terem estendido os cortes na produção até ao final do ano. Já era esperado que eles estendessem para mais um mês, mas os mercados realmente foram apanhados desprevenidos com esta extensão até mesmo ao final do ano. Por outro lado, o dólar continua a negociar em alta e tivemos pela 8ª semana consecutiva novos ganhos no dólar, com o índice DXY a ficar acima dos 105. Por outro lado, tivemos inúmeros discursos de responsáveis dos bancos centrais que não vieram, digamos, a conseguir elucidar o mercado para onde é que as taxas de juro irão com alguma segurança, já que por parte do Banco Central Europeu foram variados as intervenções de um lado e do outro, embora mais, eu diria, um pouco mais agressivos esta semana do que tinham sido antes da interrupção, digamos, para férias. Pelo lado dos Estados Unidos, mantém-se, digamos, esta indecisão entre se vão ou não vão continuar a subir taxas de juros, embora, obviamente, que neste momento a taxa de juros em setembro deverá manter-se inalterada. Nos bancos centrais tivemos uma surpresa no Banco Nacional da Polónia, em que reduziu as suas taxas em 75 pontos base, surpreendendo de facto os mercados. Já por outro lado, o RBA na Austrália e o Banco do Canadá mantiveram as respectivas taxas inalteradas em 4,1% e 5% respectivamente. Em termos de dados económicos, não foi uma semana propriamente cheia de dados económicos. Eu diria ou destacaria o ISM PMI manufatureiro nos Estados Unidos, que surpreendentemente subiu, contrariamente ao que tinha acontecido com o PMI manufatureiro da S&P. Por outro lado, os novos pedidos de subsídio de desemprego caíram uma vez mais, os pedidos semanais caíram uma vez mais, dando aqui assim, tanto um como o outro, a tal resiliência que continua a ser, que continua a ter a economia norte-americana. Por outro lado, na Europa, foram revistos os PMIs do setor de serviços, que já estavam negativos e ainda ficaram mais em terreno negativo. Isto acabou por colocar alguma pressão nos mercados acionistas esta semana, que tiveram mais uma semana de perdas, em que o Eurostoxx na Europa foi o que mais perdeu, mas na Europa foi a praça que menos perdeu. O Eurostoxx caiu 1,04%. Na Ásia, o índice australiano foi o que mais perdeu e perdeu cerca de 1,7%, enquanto nos Estados Unidos foi o mais impactado o Nasdaq, o tal índice tecnológico, que acabou por perder quase 2%. Por cá, por Portugal, o PSI acabou por perder um pouco menos de 1%, tendo ter feito uma melhor performance do que os seus pares no resto da Europa, isto ajudada por uma Moto Engil, que ganhou cerca de 9% esta semana, e pressionado pelo BCP, que
perdeu um pouco menos de 7% nesta semana. No mercado cambial, tal como dissemos antes, o dólar realmente foi rei, continuou a negociar em ganhos. O euro-dólar terminou abaixo de 1,07, ligeiramente abaixo de 1,07 pela primeira vez desde março, enquanto o iene continuou em perdas, isto apesar de alguns responsáveis do Banco do Japão e do Ministério das Finanças japonês terem vindo ao mercado com algumas ameaças, eu diria, que fariam tudo para parar qualquer movimento especulativo no iene, numa alusão perfeita de que poderão entrar em intervenções, como já o fizeram no final do ano passado. Mesmo assim, o dólar-iene terminou em máximos. Nas commodities tivemos, como já dissemos, ganhos no petróleo, que esta semana voltou a subir e com o Brent a ganhar cerca de 2%, um pouco acima, e o ouro desta vez perdeu cerca de 1,2%, isto pressionado também por um dólar um pouco mais forte. Esta semana as atenções vão se dividir entre o Banco Central Europeu, a reunião do Banco Central Europeu e os dados da inflação nos Estados Unidos. Ora, os dados da inflação dos Estados Unidos, além de importantes, obviamente, são o último dado antes da próxima reunião, na próxima semana, nos Estados Unidos, da Reserva Federal, em que os mercados obviamente já estão à espera de que não aconteça nada, ou seja, que não haja uma subida de taxa de juros e que o Fed mantenha essa taxa, mas é importante para ver até que ponto qual será a agressividade do Fed a partir daí até ao final do ano. Com a energia a subir, o mercado está à espera de uma subida na inflação dos Estados Unidos de 3,2% para 3,7% aproximadamente, mas no entanto espera por outro lado que a inflação core, a inflação, se retirarmos os itens mais voláteis como a energia e a alimentação, caia dos atuais 4,7% para 4,3%. No Banco Central Europeu o mercado encontra-se ainda bastante dividido. Há, digamos, nos mercados de futuros, a probabilidade dada a um aumento de taxa de juros encontra-se em cerca de 30% e, portanto, uma subida do Banco Central Europeu esta semana, eu diria que apanhava um pouco os mercados de surpresa. Temos aqui, assim, provavelmente aqui 3 cenários possíveis em que o Banco Central Europeu sobe taxas e continua a mostrar uma agressividade na orientação futura. Pode subir taxas, mas dar, digamos, abrandar essa tal agressividade, ou mesmo de alguma forma sinalizar que estamos muito perto, se não mesmo no fim do tal ciclo de subida da taxa de juros, ou por outro lado, manter as taxas como está e aí sim dar, digamos, uma orientação futura bastante mais agressiva. Eu ainda acredito mais que provavelmente teremos uma subida de taxa de juros de 25 pontos, em que o Banco Central Europeu irá ter então uma comunicação menos agressiva, mais branda, dando de alguma forma, abrindo a porta de alguma forma ao tal fim de ciclo de subidas de taxas de juros. Bom, isso é o que vamos ver durante esta semana. Bons negócios, uma boa semana para todos e para a semana cá estarei com mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!